Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. A palavra que lemos fala de igreja e fala da unidade da igreja entre seus integrantes e unidade da igreja com Deus. Estamos aqui no sítio de retiros em Bom Retiro do Sul, um lugar completamente relacionado com esse assunto. O que é unidade? Nós veremos que unidade é uma consequência da ação do Espírito Santo que produz um novo nascimento no coração do homem. E quando milhares de pessoas recebem esta ação do Espírito Santo, eles transformam-se em um corpo chamado Corpo de Cristo, unido pela ação do Espírito Santo, um Espírito que está unindo milhares e milhões de pessoas, formando a Igreja invisível, a Igreja universal de Deus, espalhada por toda a terra. E para que isso aconteça, é necessário a ação do Espírito Santo, mas para que esta ação do Espírito Santo seja preservada, é necessária uma ação da própria igreja que já foi alvo desta ação do Espírito Santo. A ação da igreja para preservar esta unidade. E por isso que este complexo que você está vendo aí existe, para que cada crente que um dia experimentou a ação do Espírito Santo na sua vida, para cada crente que um dia nasceu de novo, que um dia recebeu a natureza de Deus na sua vida, que esse crente preserve esta unidade preciosa, preserve esta comunhão, esta experiência preciosa que Deus deu gratuitamente ao ser humano. Para que isto seja preservado, é necessário uma ação do homem, uma ação daqueles que já são Igreja Universal, que já receberam o novo nascimento. Eles precisam manter isto. Agora, a Bíblia também nos mostra que para que você mantenha a unidade da igreja e manifeste esta ação de Deus diante do mundo, você precisa estar em uma igreja visível, em uma igreja organizada, uma igreja que tem uma estrutura a fim de que o mundo físico, para que a humanidade seja alcançada por este corpo espiritual, este corpo que é um resultado de uma ação poderosa de Deus, que criou a igreja, que estabeleceu a igreja nesta terra. Estamos aqui nesse sítio de retiros, com a 4ª edição da Escola de Obreiros,
uma escola que tem trabalhado muito este tema. Nós temos recebido relatos de experiências de obreiros, de pastores, que depois de passarem por esta escola, onde este tema sobre igreja, o que é igreja, o que nós somos diante deste contexto chamado igreja, como preservar a unidade da igreja, a unidade que nós recebemos, por que devemos congregar, por que devemos estar juntos, por que Deus estabeleceu a igreja, qual é o propósito da igreja, não somente para o nosso tempo, mas para o mundo por vir. Existe um propósito, Deus criou a igreja, não foi simplesmente para resgatar um ser humano que havia caído, não. A Bíblia nos mostra que este propósito com a igreja é um propósito eterno. Antes da fundação do mundo, antes que existisse terra, antes que existisse ser humano, Deus já havia estabelecido nos seus propósitos eternos que a igreja seria uma realidade. A igreja era um projeto que na mente de Deus já existia muito antes de que este mundo fosse criado. E nós, estudando este conteúdo, nós entendemos a importância de nosso propósito diante da igreja. Nossa visão muda, nossa visão se transforma. Nós entendemos que não estamos aqui por acaso. Nós entendemos que igreja não é simplesmente um projeto que veio restaurar alguma coisa que havia se perdido. É muito mais do que isso. Esta restauração faz parte desse projeto. E quando você entender o que é igreja, quando você entender qual é a função da sua vida, o propósito da sua vida diante desse propósito enorme, desse plano gigantesco, esse plano que a nossa mente não consegue, pelas suas limitações, entender plenamente, porque um dia nós chegaremos, quando o nosso corpo, que é mortal, se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, nós teremos então um entendimento pleno. Mas hoje a palavra de Deus já nos mostra, e este conhecimento tem transformado a vida de muitos e muitos obreiros, muitos pastores que têm passado por essa escola de obreiros. E agora nós estaremos compartilhando esse conteúdo com você. Você estará recebendo esse conteúdo na sua escola bíblica, por meio dessa revista que está chegando aí. Olha aí, lançamento chegando nesta semana na nossa livraria e editora Ramo da Videira. Igreja, sua unidade e a razão para a criação da humanidade. Você não pode perder nenhuma escola bíblica onde este conteúdo vai estar sendo ministrado. Aproveite, este conteúdo vai mudar a sua vida. Este conhecimento vai transformar a sua relação com a igreja e a sua relação com Deus. Este livro de estudos, que nós chamamos carinhosamente de revista, mas na verdade é um livro de estudos com mais de 200 páginas, ele é organizado em 4 partes. Primeira parte é o que é a igreja e quem são os seus integrantes. Lição 1, a igreja. Lição 2, os escolhidos. Lição 3, os fiéis. Lição 4, a igreja como um corpo. Na segunda parte deste livro de estudos, nós tratamos sobre a formação e o propósito da igreja. A lição 5, então, é a história da criação e os propósitos divinos, eternos e universais com a igreja. Lição 6, os propósitos de Deus para com sua igreja na terra. Lição 7, o paralelismo entre a formação da terra e a formação do corpo humano para constituir a igreja. Lição 8, a igreja é um clube social ou uma família espiritual? Na terceira parte, nós tratamos sobre a unidade da igreja. E aí viemos então com a lição de número 9, a unidade do Espírito.
Lição 10, a ação humana em relação à unidade da igreja. Lição 11, a aplicação do princípio um só corpo e uma só alma na igreja organizada. Lição 12, a unidade da igreja como uma só alma. Lição 13, exemplos bíblicos de unidade no espírito e na alma. Lição 14, os prejuízos causados pela falta da unidade na igreja organizada. Lição 15, os benefícios causados pela unidade na igreja organizada. Lição 16, o poder destruidor da sabedoria do mundo. Lição 17, a igreja invisível, a igreja organizada. E a lição 18, o caminho para a unidade. A quarta parte, então, nós teremos o assunto, o grande tema dessa quarta parte é conhecendo as ações dos inimigos contra a unidade da igreja. Lição 19, a reação do inimigo contra a unidade, o perigo da rebelião. Lição 20, a divisão. E lição 21, onde está o teu fundamento?